Olá, o meu grupo formado pelo Júnior Rocha, Rodrigo Neres, Tayane Remígio e eu, Guilherme Malta Rodrigues de Souza, vamos apresentar o trabalho relacionado a direito das sucessões. Nós vamos tratar hoje do tema sobre a proteção sucessória da legítima, constante no Código Civil de 2002, na qual nós vamos tratar o seguinte tema: essa proteção da legítima, ela ofende a autonomia privada do autor da herança? Vamos tratar um pouco sobre isso. Nós sabemos que a autonomia privada relacionada ao direito de testamentar, ela é hoje um tema um pouco polêmico, muito discutido, mas ainda não compreendido para a atualidade em que nós vivemos. A gente sabe que na verdade é por meio da autonomia privada que o decujus, a pessoa a qual vai deixar uma herança para seus herdeiros necessários ou facultativos ou quem ele quiser dispor, é a forma como ele gostaria que essa herança fosse sucedida, né, fosse passada, fosse feita a sucessão para seus herdeiros. Então é através da autonomia da vontade, ou seja, da liberdade de escolha de qual bem será passado para qual herdeiro, que ele faz o seu testamento, para que haja a sucessão. Contudo, a gente sabe que o nosso Código Brasileiro, quando vai dispor das disposições testamentárias, ele não abarca totalmente a questão da liberdade, ou seja, o autor da herança ele não pode dispor totalmente do seu bem para apenas um certo herdeiro ou para quem ele quiser. Nós sabemos que a legítima constante no Código Civil de 2002, ela diz o seguinte para nós no artigo 1845 e 1846, a qual ela vai primeiramente tratar sobre o que nós devemos chamar de herdeiros necessários. Vamos entender um pouco. E no artigo 1845 ela nos diz que são herdeiros necessários os descendentes, ascendentes e o cônjuge. Além disso, pertence aos herdeiros necessários de pleno direito à metade dos bens da herança, constituindo a legítima. O que isso quer dizer no artigo 1845 e 1846? Que ainda que o autor da herança, aquele que vai deixar um patrimônio, ele possa tentar exprimir a sua vontade por meio do testamento, ele só poderá fazer isso com total liberdade e não irrestrita sobre metade dos seus bens. Porque metade do patrimônio do autor da herança, daquela pessoa que vai falecer, metade desse patrimônio necessariamente, obrigatoriamente, por lei positivada, ficará para o que nós chamamos de herdeiros necessários, que são os ascendentes, descendentes e o cônjuge, ou seja, os pais, os filhos ou a esposa. Ou seja, o nosso Código Civil brasileiro, ele não te dá uma total liberdade de você dispor dos seus bens em meio testamentário como bem quiser. E dando continuidade a essa temática, quando a gente analisa o artigo 1789, nós podemos ler o seguinte: havendo herdeiros necessários, o testador só poderá dispor de metade da herança, ou seja, é algo que é vinculado. A partir do momento que a pessoa tem herdeiros necessários, que você abre a sucessão daqueles bens, havendo herdeiros necessários, não há o que se falar, não há o que se discutir. Metade de tudo aquilo que o autor tinha, que o decujus tinha, ficará para os herdeiros necessários, como já dito no artigo 1845, que são os pais, filhos ou a esposa. Então a gente percebe que o nosso Código Civil de 2002 ele tem uma limitação quanto à capacidade de testar, né, devido à chamada sucessão legítima, que é a que ocorre já descrita pelos artigos 1845 e 1846. E nós temos que entender também que hoje isso é um tema bastante descrito, porque nós temos até algumas maneiras de você afastar os herdeiros necessários da sucessão. Por exemplo, nós podemos falar sobre a questão da deserção e da indignidade, que são as causas legais que o herdeiro necessário pode ser afastado completamente da sucessão. Mas isso são casos raros, são casos de exceções. Porque a regra é que os herdeiros necessários eles irão sempre herdar 50% de todo o patrimônio do autor da herança.
Então, a gente percebe que o nosso Código Civil, ele priorizou a proteção da família. Ele priorizou que os bens circulassem, e grande parte dos bens circulassem dentro da família, ou seja, dentro dos herdeiros necessários, evitando possíveis fraudes, evitando que a herança ela pudesse passar de uma mão para a outra, sendo que a pessoa que vai deixar a herança às vezes é muito abonada e de repente deixa tudo para um irmão que também é de outra família, então os filhos e o esposo não ficariam com nada, ou seja, gerando um empobrecimento daquela família. Então perceba que o Código Civil ele priorizou a questão de deixar o patrimônio, deixar a riqueza entre a família, em detrimento até mesmo da vontade do autor da herança, que muitas vezes o autor da herança pode não ter uma relação muito próxima com a família, né, com os herdeiros necessários, mas ainda assim essa questão sanguínea ela é muito forte. Então, havendo herdeiros necessários, como filhos e pais, essa herança ficará para eles. E aí é interessante que, como já foi dito, né, esse objetivo de proteger a família dos arbítrios da herança, né, como foi dito agora, é até uma maneira de a gente dizer que é um dever de solidariedade inerente às relações familiares. Só que a gente tem uma polêmica, que é também muito debatida atualmente. Com as transformações do que nós entendemos como conceito de família na atualidade, como que nós vamos determinar o que seria então herdeiros necessários em relação às espécies de famílias em relação ao ordenamento jurídico brasileiro? Entende? Então, nós podemos ter a situação de, por exemplo, que o autor era casado com uma pessoa, tinha filhos com ela, mas ele separou sem ser legalmente no papel, ele separou-se só de corpos. E aí ele contraiu uma união estável com outra pessoa e chegou a falecer. Será que então, como que o nosso ordenamento jurídico entenderia a questão da partilha da herança relacionada aos filhos? Tudo bem, mas relacionada a essa segunda pessoa que teve um relacionamento afetivo com ele, a qual ele chegou a contrair uma união estável, em detrimento da esposa que ele era legalmente casado, mas que não havia divorciado dentro dos meios legais. Então, como que ficaria essa questão da partilha? Será que pelo ordenamento jurídico essa pessoa que contraiu a união estável teria direito a alguma coisa? Ou será que devido ao fato da proteção familiar, dele ter contraído um casamento legal e não ter divorciado pelos meios judiciais, faz com que aquela esposa que ele está afastado de corpo seja a herdeira necessária? Pelo nosso ordenamento jurídico, nós entendemos que sim, que a pessoa que vai ser responsável pela herança será a pessoa que foi casada com ele, ainda que ele tenha separado de corpos dela e que socialmente falando ele tenha constituído união estável com outra mulher e todos saibam disso. Independente, como ele não separou legalmente da esposa dele, ela ainda continua sendo a herdeira necessária caso ele venha a morrer. Então perceba como que existe algumas coisas que ainda devem ser tratadas relacionado a questão familiar e também a questão da personalidade, ou seja, a questão da vontade do decúbito, né, da vontade do autor da herança. Nós sabemos que ele ainda tem uma certa, ele fica aprisionado, mesmo que ele possa exprimir a vontade dele, 50% daquilo necessariamente será para os familiares, como já foi dito no artigo 1845. Então, senhores, a gente percebe que nós temos uma opção legislativa comum nos países do Civil Law, que também adotaram esse tipo de proposta, sendo que a disposição testamentária não possui total liberdade como ele gostaria. Então, a gente percebe que, ao final dessa discussão, que nós não temos uma liberdade plenamente para dispor do nosso testamento, dos nossos bens em testamento, carecendo de maiores discussões acerca do caso, acerca do assunto, uma vez que nós temos atualmente diversidade de conceitos familiares, nós temos atualmente que rediscutir, às vezes, até mesmo essa parcela. Será que 50% é um valor justo, é muito alto? Às vezes nós poderíamos deixar 30% e o autor da herança poder dispor de 70% para quem ele bem desejar. Então foi isso.
Essa foi a discussão do nosso trabalho e nós chegamos à conclusão de que realmente a liberdade ela fica um pouco ela fica restrita em relação à positivação da legítima. A legítima ainda é o império positivo, assim, positivado na lei sobre como vai ser distribuído esses bens do decujus quando ele falecer, do autor da herança. É isso, obrigado.